Boa noite. Que bonita essa música, né? E bonito deve ser mesmo para a Lívia, né? Ver o marido aqui ministrando louvor, ver a família junto, né? Servindo a Deus. Eu queria que a gente abrisse. Eu tenho um texto especial essa noite, em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Eu queria fazer a leitura desse versículo. 2 Samuel. O Elito até abriu 2 Samuel, quase pensei, ele vai abrir no texto que eu vou ler, não é possível. 2 Samuel 4, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Vamos fechar nossos olhos? Pai, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por cada convidado que está aqui, porque são bem-vindos à tua família, Pai. E pedimos que nos ajude a ter revelação da tua palavra, Senhor. Ajuda-me, ajuda a todos, para que haja aqui não conhecimento, mas revelação, Pai, que transforme a nossa vida, o que nós pedimos como tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a história de Mefibosete é importante especialmente para mim, mas eu acredito que para todos nós, né? Mefibosete, talvez você esteja acompanhando aí o Instagram, né? Do casamento, né? Da família real. Mefibosete era da família real. Ele era neto de rei, o pai dele se tornaria rei, e ele um dia, obviamente, assumiria o reinado, que o pai e o avô, ele herdaria, né? Este reinado. Mas como você vê nesse versículo pequeno, e assim a gente conhece Mefibosete, ele acaba de uma vida de reinado para um favor de uma pessoa que aqui o texto diz, sua ama. A ama e esse favor desta ama com ele, esta mulher, foi capaz de salvá-lo, mas sem também deixar sequelas, porque Mefibosete não só caiu, como diz o texto aqui, mas também ficou manco para o resto da vida. E creio eu que não só manco fisicamente, né, sem a capacidade de andar, mas também emocionalmente. Por isso, eu queria trazer essa noite, a minha primeira coisa aqui que eu penso, é que a nossa história, a tua história importa, ela é importante, né? Somos controlados por coisas que até desconhecemos. Por exemplo, a maneira como você toma a decisão financeira, nem sempre é algo que está tão consciente para você. A maneira como você lida com comida, nem sempre está tão claro para você como lida com, por exemplo, com traição. E assim, a gente às vezes é controlado por coisas que fogem à nossa consciência, né? Eu me lembro que quando eu comecei a ser discipulado por Niles, ele me disse uma frase, né, que até hoje, passado assim, são 12 anos, ainda está no meu coração, que foi logo quando eu me converti. E ele me disse assim, Rafael, tem muitas coisas que você faz que você não tem consciência por que você faz. Qual é a razão, qual é o motivo, por que você toma essas decisões. E ontem Dani estava aqui, né? Foi abençoador demais esse curso de aconselhamento bíblico. E Dani deu a última aula aqui. Dani, que tem uma especialização em psicanalista, né? Infantil. E ela falou assim, fez uma pergunta, né? Uma pegadinha. Ela disse assim, quando começa a primeira infância? Aí uma pessoa estava ali e falou, a partir de 6 meses. Aí eu vi alguém falando, quando nasce? Aí Dani falou, nem quando nasce, né? Nem quando 6 meses. A primeira infância acontece a partir da concepção da criança. Ou seja, desde a gravidez. Aquela criança já começa, né, a sua primeira infância, que vai durar até os seus 7 anos, 6, 7 anos. E ela disse uma coisa que eu achei maravilhosa. E ela falou assim, mais ou menos assim, 75% do que você é, sua personalidade, se deve aos seus primeiros 1000 dias. E aí na hora eu pensei assim, quantos por cento dos meus 1000 dias, primeiros 1000 dias eu me lembro? Irmão,
Se eu lembrar 2, 3 dias, eu nem lembro o dia, eu lembro um fato, talvez, que aconteceu. E quando ela falou isso, me subiu um alerta, falei assim, então, a maioria das coisas da nossa vida não estão tão claras, estão debaixo do pano, e a gente é controlado, às vezes, por coisas que a gente nem sabe por que é assim, né? É aquela famosa frase que diz assim, olha, eu sou assim, né? Nasci assim, vou morrer assim, quando na verdade me fizeram assim, continuei assim e não quis mudar, então estou assim. Então, esses primeiros 1000 dias, se você parar aí e pensar, quanto se lembra aí dos seus primeiros 1000 dias? Quase ninguém, ou se lembrar de algum fato, né? E daí que talvez muitas perguntas não são respondidas, talvez como aquela, por que eu sou assim, né? Porque quando eu pego, por exemplo, diz que a fobia por microfone é uma das principais fobias, né? Quando a pessoa está aí, está super divertida, brincando, aí quando ela pega o microfone, ela se transforma, muda a voz, muda o jeito, muda a personalidade, né? E aí por que eu sou assim, né? Porque quando eu estou diante do público, a pessoa fica nervosa, né? Então, a minha experiência familiar, né, que eu queria compartilhar com vocês, que foi na mesma idade de Mefibosete, né, aos 5 anos, eu já contei aqui na igreja, meus pais se separaram, né, aos 5 anos. E aquilo deixou uma profunda marca no meu coração, essa separação, e que me levou a viver a vida a partir da perspectiva ou da visão da rejeição. Então, o óculos que eu recebi foi o óculos da rejeição. E eu quero dizer também que, independente, talvez você esteja aqui, sua família que te educou nos caminhos do Senhor, uma família maravilhosa, mas independente de como foi sua família, irmãos, todos nós carregamos, vamos dizer assim, na nossa história, na maneira nossa de ser, a imperfeição, né? Eu me lembro que quando eu me converti com 19 anos, eu conheci algumas pessoas que nasceram em lar cristão. E teve um comentário de uma pessoa que até hoje eu me lembro. E ela disse assim, poxa, é tão legal vir do mundo e se converter. Eu falei, você acha legal? Eu queria tanto ter tido uma família, nascer numa família que louva, agradece, que adora o Senhor. Ela falou, não, sabe por quê? Eu quero saber. Por que a minha vida horrível tu acha que é boa? É porque dá para você contar testemunho. Eu falei, como assim? Não, é porque você fala assim, olha, eu fiz isso e agora eu não faço mais. Eu nunca posso dizer isso, porque eu já nasci de acordo com a palavra dele certinho, né? Eu falei, ô irmão, é assim o ser humano, né? Eu desejando a vida do cara e o cara desejando a minha vida que nem eu queria. Mas é assim que a gente é, né? A gente sempre está aí buscando o que é o do outro. E assim, desde Adão e Eva, né, na primeira família, você vê isso muito claro. Havia tudo perfeito. O jardim era perfeito. As rosas não tinham espinhos, os animais estavam lá correndo saltitantes, né? Aquela alegria, e não havia dor nem sofrimento, não havia maldição, era tudo lindo, tudo maravilhoso. Deus vinha visitar, Deus falava, eles se amavam, não havia vergonha, não havia culpa, não havia nada que pudesse dizer assim, poxa, vai destruir, a não ser aquela bendita árvore que Adão e Eva decidiram comer daquele fruto. E assim, eles, com todas as condições perfeitas, não foi suficiente. E eles não só fracassaram, mas fracassaram de uma maneira tão extraordinária que eu e você, que não conhecemos ele, até hoje sofremos a consequência. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem. E foi Adão. Naquela decisão, né, que trouxe isto para a gente. Então, eu queria dizer que a nossa história importa. E digo para você, nós todos carregamos também na nossa própria constituição. Nós fomos deformados, né? Assim como Mefibosete, todos nós de alguma forma começamos a vida mancos, né? Porque não fomos projetados para andar no pecado, mas para andar com Deus. É uma coisa que Deus não planejou para o homem, foi o pecado. Então você vê a luta do homem para se livrar até de substâncias. Você pega, por exemplo, o cigarro, que é uma coisa pequena, é desse tamanho, e a pessoa é dominada por uma coisa que está lá externa a ele, e aquilo tem domínio. Acompanhei uma pessoa tentando se livrar do fumo, né? E a gente estava em um momento, ela chegou e falou, nunca mais vou fumar, me deu a cartela de cigarro, né? Aí eu peguei aquela cartela, não fumei, irmão, sério. Eu peguei a cartela de cigarro e de repente, aí eu falei, eu tive uma boa ideia, tinha tipo uma vala de esgoto assim, quando ele não vê, eu vou jogar lá.
porque vai que ele se arrepende e me pede. Aí eu cheguei, ele não viu, eu joguei lá. Não é correto jogar lixo na vala não, viu, irmão? Aí eu joguei. E de repente, passado algumas horas, ele me perguntou, e aí, cadê o cigarro? Eu falei, eu já joguei fora. Ele falou, como assim? Já estava meio afoito. Você jogou aonde? Eu joguei lá, naquela vala de esgoto. Tu quiser, vai ter que se jogar lá e pegar. Ele falou, rapaz, você não presta. Eu realmente, para isso eu não presto, não. E aí ele falou, sabe de uma, eu vou ali, arrumou rapidinho em outro barzinho, um negocinho, e comprou a carteira de cigarro. Ou seja, aquela pessoa é dominada por aquela substância, ela é dominada por aquilo. E não foi para isso que Deus planejou que uma planta ou o que fosse dominasse a gente. Então, eu queria dizer para você que muitas das respostas que vocês perguntam ou procuram estão na sua própria história. Né? Tem manias e jeitos nossos de ser. Eu tenho isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente sistemática. Eu devo ter dado muito trabalho para os meus pastores, porque eu sou extremamente sistemático. E assim, meu filho, adivinha o que aconteceu com ele? Nasceu com esse problema. Ele é extremamente sistemático. Por exemplo, se ele fez cocô na fralda, só quem troca é a mãe. Ele aponta para a fralda e chama a mãe. Não deixa eu trocar a fralda. Agora, se faz xixi, alguma coisa na cabeça dele, ele me chama para acompanhar ele para jogar no lixo. Mas não pode ser a mãe. Então, ele tem os rituais de vida dele, por exemplo, só o vovô toca o violão. Então, ninguém pode tocar, porque senão o violão é do vovô. Ele faz as coisas todos os dias da mesma maneira. Alguém me disse assim, toda criança é assim. Ou então, amém. Mas a minha, meu irmão, ela é bastante sistemática. Então, a mãe tem que sentar no mesmo lugar, o pai tem que fazer no mesmo lugar. Eu não posso almoçar em um lugar sentado diferente do que ele está acostumado. Então, é uma coisa assim que Deus tem me mostrado muito, né? Eu tenho me visto, né? E às vezes eu me espanto, né? Eu queria que às vezes ele não fosse tão parecido comigo, né? E aqui entra o segundo ponto dessa noite, que família é um projeto de Deus. Não foi algo, criado pelos homens, não foi algo pensado ser uma construção social, não é algo da nossa cultura. A família é um projeto de Deus, para mim e para você. Deus escolheu a família como lugar onde você iria se desenvolver, se aperfeiçoar, adquirir segurança, adquirir o amor e adquirir as suas afeições e desenvolveria o seu caráter. Então, a família é esse projeto de Deus, o lugar onde Deus vai revelar a glória. Então, quando a família fracassa, não é só a família que, vamos dizer assim, que se destrói os indivíduos da família, né? Se destrói a identidade, as pessoas perdem os sonhos. Se eu perguntar a vocês quantos lembram o que os seus avós faziam, poucos vão lembrar. Se eu perguntar quantos lembram o que os seus bisavós faziam, aí eu pergunto, quantos lembram o que seu pai fazia? Se eu não lembrar, irmão, pelo amor de Deus, né? Mas assim, a nossa memória, a gente faço parte de uma geração cortada da sua própria história. Se você perguntar para qualquer brasileiro, me cita aí quantos presidentes existiram no Brasil. Eu não vou fazer essa pergunta aqui. Se você perguntar para um brasileiro qual é a história num feirense, qual é a história de feira, a gente não se importa. Você perguntar, Rafael, o que aconteceu naquele ano no Brasil? Ninguém está nem aí. Vai perguntar assim, quando foi? Levante a mão. Quem sabe aqui quando foi feita a nossa atual Constituição? Levante a mão, só para ver. Tem gente que lembra, mas tem segundas intenções. Fernanda lembra porque foi o dia e o ano que Eide nasceu, né, Fernanda? Então, ela não tem como esquecer. E em 88, mas assim, Rafael, o que importa? Porque até hoje você é governado por coisas que você não conhece. Então, a família é o projeto de Deus. E olha o que acontece. As figuras que Deus utiliza na Bíblia, olha a importância da família. Deus fala assim, a palavra de Deus diz assim, olha, a minha relação com a igreja, né, Jesus fala, é como a relação do seu noivo com a noiva. Jesus identifica a igreja na relação do matrimônio. Aí Paulo vai e escreve assim, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e se entregou, se sacrificou, morreu por ela. Assim, todo marido deve agir. Então Paulo utiliza a própria alegoria da família, a própria metáfora da família, para explicar como é que o marido
ama a sua esposa na medida que Jesus ama a sua igreja. Jesus amou até morte de cruz, não considerando o fato de ser Deus, não considerando os direitos que ele tinha, ele se afastou de tudo para doar a sua vida em prol da igreja. Aí ele diz para os homens, maridos, a mesma coisa que é necessário, né? Ame as suas esposas. Então, eu vou ser sincero para vocês que eu nunca sonhei ter uma família, ou quem sabe formar uma família. Talvez alguns que estão sentados também nunca passou isso na cabeça, né? Às vezes você tem até uma família, mas não foi algo que você planejou, foi algo que aconteceu. Né? Às vezes acontece, aí vê o primeiro filho, vê o segundo, vê o terceiro, aí você vai vivendo, vai passando o tempo, de repente, já passou vários anos, e você nem sabe por que você fez uma família. Nem sabe qual é o propósito da família, nem o objetivo da família. Já no meu caso, não, eu não queria a família. Eu não desejava a família. Eu achava que aquilo não servia para mim. Então, eu nunca tive uma sensação de que era algo que me faria falta uma família. O que eu fiz? Quando eu cheguei ao terceiro ano, né? Eu acho que tinha 18 anos. Quando eu cheguei ao terceiro ano, eu fazia escola, o terceiro ano de manhã, fazia cursinho à tarde e de noite fazia aquelas oficinas, né, de redação e de matemática. Todas as noites, todos os dias. E ainda sábado tinha aquele evento que o cursinho faz, né, que você passa fazendo prova. E eu já tinha escolhido o que eu ia fazer da minha vida. Eu ia viver a minha vida conforme a minha profissão. Eu ia dar a minha vida para ser o melhor na minha profissão. Já estava tudo planejado, tudo arquitetado. Eu já tinha tudo na minha cabeça. Eu falei assim, olha, fazia tanta prova da Unicamp e da ITA que até hoje dói os dedos. E eu falava assim para o Senhor não, eu falava assim para mim. E dizia assim, olha, eu vou ser alguém na vida, eu vou me dedicar, vou ser o melhor. Já tinha me inscrito para a ciência da computação em uma, a engenharia da computação em outra. Eu falei, eu vou fazer, vou ser o melhor, vou estar lá, vou ganhar muito dinheiro e vou ser um cara de sucesso. Era aquilo que satisfazia o meu coração. E o que eu acho interessante é que às vezes a gente não sente falta de algumas coisas, não porque elas não sejam valiosas, mas é porque você não sabe que elas existem. Quando eu me converti, né, eu passei no vestibular aqui na UFS para engenharia da computação. E assim, quando eu me converti, né, eu tinha esses sonhos, ainda ia fazer os outros vestibular. E o que aconteceu? Eu fui enxertado na família de Deus. E quando eu fui enxertado na família de Deus, eu percebi que muitas coisas faziam falta na minha história e na minha vida. Eu sentia falta de verdade de um pai. Eu sentia falta de uma relação com minha mãe. E eu nunca tive irmão, então eu sentia falta até de irmãos, porque na igreja você ganha milhares, né, de irmãos. Aí quando cheguei aos 23 anos, eu casei, né? Então aos 23 anos, a gente tomou a decisão, eu e Ejo, né, de casar. Só que antes disso, há 2 anos atrás, no dia do meu noivado, olha que coisa interessante. Na noite, um pouquinho antes de começar o noivado, minha mãe me procura e diz assim para mim, eu até hoje lembro, essas coisas marcam, né? Ela chegou para mim e falou assim, olha, Rafael, eu me preocupava muito com você. Aí eu falei, por quê, mãe? Porque ela falou assim, você nunca teve um pai. E eu fiquei, o que você vai ser da vida? Porque você não tem referência. Eu sou mulher, ela falava, eu sou mãe, eu dei o melhor por você, mas você nunca teve esse outro lado da vida, que é ter um pai. E aí ela falou, agora eu entendo. Aí eu vou traduzir para você o que ela entendia. Ela entendia que no momento que eu me converti, Deus havia me adotado como seu filho. E agora eu desfrutava de uma filiação. E aquele vazio deixado pela minha própria história foi preenchido por Deus. Aí quando eu cheguei aos meus 23 anos, 2 anos depois, foi eu com 21, com 23, a gente decide casar. Muitas pessoas me aconselharam, nunca vi tantos conselheiros na hora que você não precisa. E muitos conselheiros não da igreja, mas de fora. Eu me lembro de um colega de minha mãe, não meu, que chegou para mim e falou assim, você é maluco? O conselho dele foi esse. Você é tão novo, tão jovem, vai desperdiçar a sua vida. E eu acho que ele tinha a intenção de me convencer, porque no dia do casamento, isso foi antes, ele fez a mesma abordagem. Se ela não está grávida, não case com ela. Eu fui receber ele, me lembro, foi uma das primeiras pessoas a chegar. Eu me lembro porque ele chegou de sandália, de paletó, roupa e sandália. Aí ele me abraçou e falou, você tem certeza? Ainda dá tempo de desistir do seu casamento. Está repreendido, eu não convidei o demônio para o meu casamento. Sai, meu.
Brincadeira, não falei isso não. Mas assim, eu falei, eu tenho convicção do que eu quero. O problema, eu falei para ele, não é a minha idade. O problema é eu conhecer ou não a Deus. O problema não é se eu novo ou se eu sou velho. O problema é se eu estou fundamentado naquilo que Deus diz, se eu sei quem Deus é e eu sou cuidado e sou pastoreado. Ele não entendeu nada, né? Porque ele não acreditava em Deus. Mas eu digo para você, foi a melhor decisão que eu já tomei em toda a minha vida. E a gente vai completar em outubro agora 8 anos de casado. Pouquinho ainda, passa rápido. E eu digo para vocês, a gente está vivendo os melhores dias da nossa vida. E a minha expectativa daqui a 20, 10, 20, 30 anos é continuar vivendo os melhores dias da nossa vida. Aí você fala assim, Rafael, você é um felizardo, você está mentindo, ou um ou outro. Eu falei, irmão, eu não estou mentindo não, de verdade. E outra coisa, eu não sou felizardo. Eu decidi acreditar no que Deus acredita. E Deus acredita na família. Quando eu casei, não tinha trabalho fixo, estava começando a minha própria empresa, não tinha patrimônio, não tinha nada. Hoje eu trabalho numa empresa, eu ganho bem, além de ganhar bem, tenho o meu patrimônio, mas tudo isso eu construí junto com a minha esposa. A minha história foi junto com ela, desde os meus 23 anos. Eu digo para você, principalmente se você for jovem, vale a pena você construir a sua história junto. E assim, a gente foi tão abençoado no nosso casamento. Sabe qual foi a primeira bênção, que você vai dizer que foi maldição? Quando a gente chegou da lua de mel, arrombaram a nossa casa e levaram o meu notebook, que era minha ferramenta de trabalho, levaram meu computador. Aí na época a gente não usava muito celular, câmera fotográfica com as fotos da lua de mel, e levaram todos os eletrônicos. A gente estava na igreja. E quando a gente chegou lá, tinha uma enxada que tinha quebrado e a gente morava num condomínio porque diziam que era seguro, mas o cara durante o dia conseguiu quebrar a cerca, não tocando a sirene, ele percebeu. Alguém disse a rotina minha, não tinha nem umas 2 semanas naquele lugar, mas a pessoa já sabia. E aí ele foi lá quando a gente estava na igreja, porque ele sabia, e roubou tudo. Irmãos, eu tinha 3 meses de trabalho lá. O pior é você voltar para a pessoa que te contratou e dizer assim, olha, eu tinha 3 meses aqui, e, de fato, perdi tudo. Como é que eu vou explicar para uma empresa? Para a pessoa você explica, mas para a empresa, aquela pessoa foi misericordiosa comigo. Ela disse, olha, você vai ter mais 3 meses. Além disso, ela me deu ainda um valorzinho a mais e antecipou uma coisa que eu nem tinha entregado para que eu pudesse comprar o meu notebook. 2 pessoas me deram computador e notebook para eu voltar a trabalhar. Mas, assim, perceba que assusta você pensar assim, poxa, mas quando você chega, cadê Deus? Falei assim, irmãos, Deus está com a gente o tempo todo. E foi lindo, não aquilo que aconteceu, mas foi lindo ver como Deus cuida de mim e cuida da minha esposa. Porque talvez se eu estivesse em casa naquele dia, e você sabe que todo homem é metido a valente, o cara com a enxada e eu com o meu pequeno braço, eu desceria. Você acha que ia ficar olhando para ele, olha que legal, você está entrando com a enxada na minha casa, o que eu ia fazer? Eu ia descer para cima, meu irmão. Aí eu, super forte, alto, malhado, né? Aquela coisa toda, né? Minha fisionomia causa medo, né? Então você acha que ele ia olhar para minha cara, olha, desculpe, eu estou roubando sua casa sem querer, era outra. Onde? O cara ia partir para cima de mim, e aí você já sabe, né? Quem ia sobrar era eu mesmo. Mas assim, Deus me preservou, me protegeu, fez com que eu não estivesse lá, ainda me restaurou. E assim, eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Que Deus, Ele quer transformar a nossa história. Ela não só é importante para a gente nos conhecer, mas também é um ponto importante para Deus cortá-la de vez e fazer de você um vaso novo. Olha o que diz 2 Samuel, e a história de Mefibosete continua no capítulo 9, no versículo 1 ao versículo 8. O avô tinha morrido, o pai tinha morrido, Mefibosete era o único da família real, não tinha mais família, vivia de favor. E aí, desde os 5 anos, olha o que acontece com Mefibosete. A palavra diz assim, disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use, Saul era o avô de Mefibosete, né? Para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas. Jonatas é o pai de Mefibosete. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Ele respondeu, eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, né, algum familiar de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas,
aleijado de ambos os pés. Aí ele perguntou, e onde está? O rei perguntou, e Ziba lhe respondeu, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, olha como você vê a filiação, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto terno. Olha o que Mefibosete disse a Davi. Eis aqui teu servo. Então Davi lhe responde, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Irmãos, que resposta é essa? Alguma coisa tinha acontecido na vida daquele garoto que marcou ele profundamente. O problema não é só que ele sentia, né, a percepção de que não era merecedor daquilo, mas também que, ao olhar para si mesmo, ele nem se considerava como um ser humano. Eu fiquei imaginando que tipo de coisa Mefibosete sentia, percebia. Meu filho está ali falando, eu estou ouvindo a vozinha, ele está ali. Ó. Diga, papai. Ele quer tocar bateria. Estão ouvindo? Daqui a pouco, papai. Estou falando de você. E assim, olha que coisa fantástica. O que Mefibosete ouviu? Uma vez eu estava fazendo uma conexão nesse bairro aqui que antigamente chamava Vietnã, e depois mudaram o nome, né? Chamaram agora de Irmã Dulce. E eu estava fazendo a conexão, é um bairro assim, bastante peculiar, bastante... Que riram, irmão? Isso é peculiar o bairro. E assim, eu estava fazendo, de repente passou uma mãe com uma criança e parou assim, a gente estava fazendo a célula, né, conexão, de porta aberta, né? E assim, a mãe parou ali na esquina com aquela criança e disse assim, você é burra. Você não sabe falar direito, você não sabe repetir as palavras, você vai ser sempre burra. Eu tomei um susto. Eu pensei que ela estava falando com um adulto, né, brigando com alguém. E quando eu fui olhar, era uma criança, irmãos. Sem brincadeira, eu tinha uns 6 ou 7 anos. Como é que uma criança vai crescer ouvindo isso? O Daniel fala as palavras tudo errado, e eu, que fofinho, que lindinho. Ele vai aprendendo a falar. Agora, aquela criança ali, que formação você acha que ela vai levar para a vida toda? Que tipo de amor ela vai aceitar para a sua vida? Se não de alguém que faz isso com ela, assim como a mãe fazia, né? Então, você veja que a resposta de Mefibosete era uma resposta de alguém que não teve uma experiência boa familiar, onde poderia crescer e se desenvolver. E quando a família se desmorona, o ser humano também se desmorona. De tal maneira que é capaz até de se identificar com um cachorro. Ontem aconteceu uma coisa aqui, no curso de aconselhamento, que alguém falou que me deixou espantado. Alguém perguntou assim, mais ou menos assim, falou assim, como é que faz com pessoas que se cortam? Jovens que gostam de se machucar, de se ferir e de se cortar. Aí eu estava sentado aqui dentro, na mesma hora eu também espanto. Existe, a minha inocência. Existe alguém que é capaz de ferir o seu próprio corpo? Aí eu fui perguntar a essa pessoa, assim, onde é que você conhece esse tipo de gente? Aí ela falou, minha escola está cheia. Eu falei, é de verdade isso? Ela é. Aí eu fiquei pensando no meu coração, eu falei, o que essa criança ou esse jovem pensa a seu respeito? De tal maneira que ela considera, como assim, capaz de se destruir, vamos dizer assim, uma coisa que você busca preservar a seu corpo, e ela age contra seu corpo. Eu falei, que experiência familiar essa pessoa não teve? Que história está marcando aquele coração? Né? O que foi falado para essa criança, para esse jovem, para ele tomar esse tipo de decisão? Confesso que fiquei espantado. Confesso mesmo. Talvez para alguns de vocês você já tenha ouvido bastante, mas não foi o meu caso. Porque eu fiquei pensando, que identidade tem uma pessoa ou um jovem desse? Como é que ele vai ser alguém, pensar em ser alguém, né? Então, irmãos, a família é uma pedra fundamental da sociedade, da nossa história e do nosso desenvolvimento.
Eu sei que cada um aqui tem uma história diferente com a sua família, né? Tem as suas particularidades, tem, por exemplo, eu tenho o meu caso, eu tenho a maneira como eu fui criado. Por exemplo, eu estava contando na conexão a minha primeira memória do meu pai. E eu não falo isso, tá lamentando pela vida. Não, hoje eu confesso a você, sou uma pessoa bem resolvida a isso. Tenho uma boa relação com meu pai, né? Mas eu estou falando do que aconteceu quando eu tinha aquela idade. Sabe qual foi a minha primeira memória com meu pai? Que eu tenho, devo ter várias, né? Um dos meus primeiros dias, que foram o único que eu lembrei, foi quando o oficial de justiça foi me tomar da mão de minha mãe para obrigar eu a passar o final de semana com ele. E aí eu estava contando na conexão que eu me lembro tudo detalhadamente. Me lembro aonde o oficial de justiça pegou no meu braço. Me lembro a que horas foi que ele me deixou na casa do meu pai. Me lembro o momento onde meu pai falou para mim. Eu chorava, não quero ficar aqui. Aí ele falou, não, eu já vou te levar para a casa de sua mãe. Aí ele me levou para dentro de casa, da casa dele. Minha avó preparou um suco e botou um calmante. Depois eu fiquei sabendo. E aí ele me fez deitar na cama dele e disse assim, quando o ponteiro do relógio chegar aqui, eu vou te levar de volta para sua mãe. Aí eu olhava fixamente, já drogado, né, do calmante lá, eu olhava. E quando chegava ele falava, não é aqui, é aqui. De tal maneira que ele conseguiu fazer eu dormir. Mas eu dormi feito um anjo, mas quando acordei tipo o capeta. Toquei o terror na casa dele. Aí não teve jeito, ele me levou de volta para minha mãe. Agora imagina, essa é a primeira imagem que eu tenho do meu pai, sendo obrigado a ele. Aí não é diferente, quando eu cresço, adivinho que eu me torno? Uma pessoa extremamente cética. Eu, antes de me converter, era um ateu. E eu vou dizer para vocês, era um ateu praticante. Né? Não fui uma pessoa fácil para se converter. Antes de ser chamado para a videira, meu professor de contrabaixo evangelizou durante 2 anos, do qual eu debochava do evangelho. Eu debochava. Agora estou eu aqui pregando. Mas não prego com vergonha do meu passado, mas com o que Deus é capaz de fazer. Eu sou a prova viva que Deus transforma a história. E assim, ainda sem saber os vazios e as lacunas que haviam na minha própria vida, eu percebia, e eu queria colocar esse terceiro ponto, né, para a gente começar a finalizar, que nós precisamos, eu preciso, você precisa, ter a nossa visão mudada. Nós, como filhos de Deus, devemos, antes de sonhar com uma profissão, com a educação, sonhar com a família. Se tem um projeto de Deus que vale a pena você investir, o principal, vamos falar assim desta maneira, muito mais importante que o seu ministério, é a tua família. Eu me lembro que algumas semanas atrás eu estava almoçando lá em casa, a Nina estava lá e eu compartilhei para ele. Ele disse, olha Nina, recebi uma proposta de trabalho muito boa, para cuidar de uma empresa que é maior que o que eu estou cuidando, para ganhar muito mais do que eu estou ganhando. Sabe qual foi a minha resposta? De maneira nenhuma. Porque aquele trabalho, não é que eu estava desempregado, eu trabalho. Então, eu tinha que tomar a decisão, não me entendam bem, para falar assim, eu tinha que tomar a decisão não no sentido de prover para minha família porque eu estou fazendo isso, mas se eu tinha ambição ou não para tomar aquela decisão. Aí eu coloquei as coisas no valor, eu falei assim, olha, quando dá 18 horas eu vou para casa. Eu almoço com meu filho e com minha esposa. Eu janto em casa. Eu tenho um filho que vai completar 2 anos. E eu posso, à noite, estar com ele. Eu posso, no meu sábado, que eu não trabalho sábado, passar o dia todo com ele. E aí eu disse para aquela pessoa, de maneira nenhuma. Porque a minha família é prioridade. E uma vez, um discípulo reclamou comigo. Rafael, depois que seu filho nasceu, você não tem tempo mais para nada. Foi assim mesmo. Você não me liga mais. Você não manda e-mail, não manda uma carta de amor, né? Como diz a música. E assim, de fato, eu falei para ele assim, eu mandava, conversava, mas ele estava exigindo alguma coisa que eu não poderia dar e não posso dar nesse momento. Aí eu falei para ele assim, imagine isso, você está na videira e Rafael vai chegando, mas em vez de chegando com a esposa, está chegando com outra mulher. Você perdoaria isso? Ele, de maneira nenhuma. Agora imagine o seguinte, que eu estou na igreja, minha esposa está lá e eu ofendo ela publicamente. Quem sabe até bato nela. Você me perdoaria? Ele disse não. E se você ver eu maltratando meu filho na igreja, pegar assim, você perdoaria? Ele não.
Mas você perdoa aquilo que você está pedindo de mim que eu não posso te dar? Perdoa. Eu falei, então você entendeu o que é prioridade. Prioridade é que nem sempre você faz tudo aquilo que você desejaria, mas nunca abre mão de fazer aquilo que só você pode fazer. E quem é responsável pela minha família sou eu. Minha família é mais importante que minha própria vida. Minha família é mais importante que o ministério. Minha família é mais importante que qualquer coisa. Porque, eu vou explicar, porque Deus é a minha cabeça. Porque Deus é o planejador de tudo. Mas agora eu trago para você, imagina, Rafael, que desejava ganhar o mundo, agora a maior paixão dele é estar em casa com sua família. Irmãos, tem gente que é pai ou mãe acidentalmente. Eu queria explicar isso. Sabe o que é ser pai ou mãe acidentalmente? É alguém que recebe os seus filhos em casa, somente talvez seja uma tentação, talvez para os jovens, e ele não age intencionalmente com seu filho. Ele não ama de forma intencional. Ele não brinca de forma intencional. Ele vai brincar com o filho, sabe como é? É a mulher mandando. Ah, vai brincar com o teu filho. Sabe como ele gasta tempo com o filho? Quando, sei lá, a mãe diz assim, agora é tua vez de cuidar dele. Não. O que eu tenho buscado fazer na minha vida, lá em casa, é amar a minha família intencionalmente. Porque eu sei que Deus me amou. E me colocou como o sacerdote daquela família para protegê-la e fazer que o amor dele flua na minha casa. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa e vou ser bem sincero para vocês. Assim, de verdade. Deus restaura, mas nem sempre é fácil. Você mudar a sua visão, mudar a maneira que você é, né? Ainda mais falando-se de família. E aconteceu, tem muitas coisas que acontecem conversando com eles. E aconteceu um fato que eu gostaria de compartilhar com vocês, que foi o seguinte. Eu tenho uma boa relação hoje com meus pais. Inclusive, meu pai se converteu, ele é cristão, faz faculdade de teologia. Minhas duas outras irmãs estão na igreja. É bênção. Eu tenho uma boa relação com ele hoje. Ele já me ligou, a gente já se restaurou, ele já pediu perdão, eu já perdoei, também pedi perdão. Aquela coisa toda, a gente conseguiu encontrar um equilíbrio na nossa história. Mas assim, depois que Deus cura, restaura, planeja a tua vida e dá tudo aquilo que você não tinha, ainda tem um problema, irmãos. Os óculos. A maneira como você enxerga a vida. Alguém que teve uma rejeição na sua história, mesmo não sendo mais rejeitada, ainda tende a ler o mundo a partir da rejeição. Olha o que aconteceu comigo. Eu me converti em 2006, estava super animado, um monte de jovem, ai, que legal, vamos pregar e tal. Aí teve a viagem missionária para Panambi. Eu falei, mãe, paga aí e tal, vamos lá, gente, vamos lá, vamos tudo. Pá, beleza, fomos para Panambi. Eu tinha, acho que uns 3, 4 meses de convertido. Olha o que aconteceu. Aí chegando lá, o ônibus, né, parou, todo mundo chegou com a mala, entrou na igreja. Olha que maravilha, toda a igreja esperando a gente, tudo bonito, maravilhoso. Ai, foi tremendo. Aí pega-se a lista. Fulano, na casa de Beltrano. Tá o rapaz na casa de não sei quem. Vai passando a lista. Era 23 pessoas. Tá. Eu falei, você é o 23º. Tá. Acabou a lista. Todo mundo saindo com sua família e eu lá parado. É cura, né, irmão? Eu falei, só eu. Aí eu cheguei, pastor, né? Eu falei, pastor? E eu? Todos se foram. Aí ele disse, tem uma família aí que se dispôs, caso viesse alguém extra, vai para aquela família. Aí lá vai eu todo envergonhado. O cara é rejeitado, né? Só e tímido. Aí lá vai eu, cabeça, eu posso ficar em tua casa? Né? Falei lá com aquela pessoa, vamos para casa. Fomos para aquela casa. Mas eu fui tão tremendamente abençoado por aquela casa, que até hoje eu ganhei uma mãe no Sul, que foi aquela mãe que me recebeu hoje. E ela me mandava zap e falava assim, como está meu filho baiano? E olha que coisa linda. Naquele momento eu percebi, não só que Deus me ama, mas que como eu precisava trocar a minha lente.
para poder enxergar o amor de Deus na minha história e também enxergar o que Ele queria fazer em minha vida. E foi tão bonito isso. Aí Niles no telefone falou comigo assim, olha, Rafael, você já reparou que todas as ações de amor de Deus para você, você olha a partir da perspectiva da rejeição? Eu não sei se você já ouviu alguém falar isso, dizer assim, olha, na tua igreja não tem amor. Você já deve ter ouvido alguém falar em algum canto, em algum momento, ou talvez aqui. E eu compartilhava com a pessoa aqui e dizia assim para ela, e faço aqui as minhas conclusões. Aí eu falei para ela assim, é engraçado, que todas as ações de amor que eu recebia, eu entendia como sentimento de rejeição. Então, até aqueles atos de alguém sendo sincero me amando, eu olhava como um ódio. Ela está fazendo isso porque tem pena de mim. Está fazendo isso porque, na verdade, não me considera. E quando ele falou isso, bateu um estralo nos meus pensamentos, na minha mente. O Senhor me libertou e falou assim, Rafael, você não só está na família que eu te adotei, mas também você precisa enxergar tudo aquilo que eu estou fazendo em você. E quando eu mudei a vista, eu consegui perceber que Deus tinha uma nova história para mim. E aprendi a ver, e ainda luto até hoje, com os olhos de Deus para a minha vida. E não com os óculos que foram me doados, talvez pela minha família, pela minha genética ou pela minha história. Hoje eu olho, irmãos, nem sempre, mas a partir dos olhos de Deus. E eu digo para você, quando você olha para si, a partir do que Deus olha para você, você fala assim, Deus, eu quero uma família, porque eu quero dar este amor que eu tenho recebido de Ti. E assim eu queria fazer a seguinte conclusão. Como Mefibosete, nós começamos a nossa vida marcados com essa deficiência, que no caso dele era física, mas no nosso caso era emocional. E nós tentamos achar o nosso lugar do mundo. Mas Deus tem promessa, irmãos, para restauração. Deus tem um projeto, e não é conto da carochinha, Deus tem um projeto para a sua vida, para a sua família. E se você é jovem, eu falo assim, Deus sonha com o teu casamento, Deus sonha com a tua família, porque é com a tua família que Ele vai revelar a glória para este mundo, que só faz se desintegrar. E Deus não promete para você, e também não prometeu para Daniel uma família perfeita, mas Deus deu para Daniel uma família redimida. Uma família que erra e que pede perdão, que ama, que chora e que se alegra. Uma família de verdade. Porque um dia sentaremos à mesa do Pai, e aí sim, irmãos, aquilo que é imperfeito em nós será revestido do que é perfeito. Porque eu digo para você, podemos todos hoje estarmos sentados à mesa do Rei, com tudo à disposição, e no nosso coração ainda nos acharmos como cachorros, como diz Mefibosete aqui. Então, a dignidade do ser humano não é definida pela sua própria história, mas por Deus. Meu valor, talvez seja melhor colocado aqui, não é definido pelo que eu fiz no meu passado, mas pelo que eu faço no meu presente diante de Deus e o que Jesus fez por mim. Então, o meu valor não é onde eu trabalho, não é na faculdade que eu faço, não é na minha conta bancária. O meu valor está no valor que Deus me dá. E o valor que Deus me dá, me cura. E faz você parar de mendigar e de culpar os outros, até sua própria família. E abre... Eu queria finalizar com uma das coisas mais emocionantes que eu já participei da minha vida e aconteceu por esses dias. Que eu fui trabalhar, eu queria finalizar com isso. E toda vez que meio-dia, Anísio e Fernando às vezes acostumam a ver isso, Daniel chora quando eu vou trabalhar. Né? Ele não quer que eu vá trabalhar, eu também não queria, já expliquei isso para ele, mas não entendeu. Mas quando eu saí, da última vez, quando eu saí, abri a porta, né, estava saindo, eu decidi olhar para trás. E quando eu olhei para trás, irmãos, ele estava assim, ó, de braços abertos e apontando aqui, ó. Papai, papai. Sabe o que ele estava querendo dizer para mim? Queria os meus braços.
Gente, eu sei que é lindo, emocionante, mas é assim que Deus faz com a gente. De braços abertos na cruz. Filho, estou de braços abertos para construir uma nova história. Não somos perfeitos, mas podemos ser restaurados. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E você, como o Daniel fez, talvez precisa enxergar isso da parte de Deus. Que de braços abertos Ele quer construir uma nova história. E quer fazer da tua família o lugar de formação e de crescimento. E que Ele possa ser apresentado aos filhos, os filhos aos pais, a relação do marido com a esposa e dizer à sociedade, à família, é um projeto não da construção social, mas a família é um sonho de Deus para cada ser humano. Pai, estamos aqui como a tua igreja. Eu sei que chegamos aqui com várias histórias, com várias marcas, e muitas delas ainda nós nem conhecemos. E muitas vezes fazemos, somos e sentimos de maneira toda específica e não sabemos explicar. Mas o Senhor nos conhece por inteiro. O Senhor sabe o nosso caminhar. E não sabe só isso, mas enviou o seu único filho para que viesse à terra, para levar os nossos pecados, Senhor, para que um dia pudéssemos ser recebidos como filhos teus, ó Pai. Por isso, que o Senhor derrame esta graça essa noite sobre a tua igreja. Que teu Espírito sonde os corações, Senhor, e mostra aquilo que está preso, aquilo que precisa ser libertado, aquele pensamento que não é do Senhor, aqueles planejamentos que destroem a família, ou Deus, quem sabe, aquelas brincadeiras com outras mulheres ou com outros rapazes que estão tão perto e que têm buscado destruir as famílias, Senhor. Ou quem sabe aquele Deus que não tem dedicado ou investido de coração na sua própria família, antes vive como dá, em vez de viver se doando e aplicando todo o seu empenho na construção dessa história, desta família, da relação marido com esposa, esposa com marido, os pais com seus filhos, Deus. Por último, eu concluo pedindo que o Senhor nos dê graça, Pai. Graça para experimentarmos o que é ser o teu filho. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.